Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, esse é o nosso segundo vídeo que fala sobre a Nova Jerusalém, a cidade celestial. Então continue conosco, assista o primeiro vídeo para você entender aquilo que nós estamos falando. Nós trouxemos alguns destaques importantes que eu vou trazer aqui para vocês, resumidamente, né? Os diferentes teólogos, os pensamentos diferentes que existem com relação ao Apocalipse 21:9 a 22:7. Aí nós trouxemos, em primeiro lugar, o princípio da retrospectiva no livro de Apocalipse, o que fala William Kelly e outros teólogos. Trouxemos também sobre o que eles argumentam acerca do ministério dos anjos e das taças. Nós também trouxemos a utilização dos nomes dispensacionais, foi o argumento que nós falamos, a referência que eles utilizam da cura das nações. Também falamos sobre a existência das nações nesse período, do plano eterno, da Nova Jerusalém, da nova cidade celestial. E agora vamos adentrar no ministério dos anjos, ok? Continue conosco, aprendendo mais acerca da palavra de Deus e os diferentes pensamentos escatológicos acerca do final dos tempos. Scott, esse grande teólogo, ele argumenta acerca do ministério dos anjos que isso deve ser milenar. Por quê? Porque não há ministrações angelicais no cenário da eternidade. E aqui elas são proeminentes, é o que diz Scott. Ele diz que tal ministério, ele acredita, exige uma interpretação milenar. Contra isso, nós podemos afirmar que a descrição do estado eterno oferecido aqui em Apocalipse 21, de 1 a 8, é muito breve. É usar o argumento de silêncio, concluir que não haverá ministério angelical na eternidade. Em Hebreus 12, 22, os anjos são descritos como habitantes da Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Glória a Deus, eu quero estar lá. Você também? Eu quero estar nessa cidade do Deus vivo, nessa Jerusalém celestial. Eu quero ser um dos habitantes dessa Jerusalém celestial. Então não é necessário excluí-los, né, da eternidade, isso que nós estamos falando, por causa do silêncio de Apocalipse 21, de 1 a 8, é o que fala Scott. Tais são os argumentos dos defensores dessa posição e as refutações dadas por seus antagonistas. É interessante notar também a observação de Kelly, que apesar de defender fortemente a posição milenar, porque ele acha que essas referências de Apocalipse, como nós falamos, 21:9 até 22:5, Kelly acha que é uma referência do milênio. Ele diz assim, no final, né, da sua fala, ele diz: mas há certas características nessa passagem que são eternamente verdadeiras. Ou seja, nós cremos que sim, está falando sobre esse plano de Deus, esse governo eterno de Deus tremendo que vai haver com referência a Nova Jerusalém, a cidade celestial. Então, outro destaque que nós trazemos aqui é que Apocalipse de 21:9 a 22:7 refere-se sim ao estado eterno, é o que nós cremos. A posição defendida por Govett, Larkin e Neil e Ottman e outros é que Apocalipse 21:1 até Apocalipse 22:7 se refere ao estado eterno. Eles apoiam sua posição em vários argumentos. Primeiro, eles utilizam o adjetivo novo, como usado em Apocalipse 21, de 1 a 2. Há três coisas novas mencionadas nesses versículos: novo céu, nova terra e uma nova Jerusalém. Então argumenta-se que a nova Jerusalém, versículo 2, e a santa Jerusalém, do versículo 10, devem ser a mesma, já que isso se relaciona ao novo céu e à nova terra, que representam a eternidade no primeiro caso, e deve representar posições eternas no segundo também. Esse argumento pode-se responder que a cidade do versículo 10 de Apocalipse 21 é vista no processo de descida, não até a terra, mas para permanecer suspensa acima da terra. Só na eternidade, que é do versículo 2, é que se descreve a descida final à terra, quando o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém estarão mutuamente relacionados. Segundo destaque que nós trazemos é que a posição da cidade em Apocalipse 21:10. Os intérpretes de ambas as posições, geralmente, ambas as posições que nós trouxemos até agora, foi a posição de Kelly,
que acredita que essas referências são do milênio, e a posição de Ottman, que acredita que sim, é esse plano eterno de Deus, diferente do milênio, depois da purificação da criação e do julgamento dos ímpios, ok? Que é o nosso posicionamento. Então, a posição da cidade em Apocalipse 21:10, ele diz, né, que os intérpretes de ambas as posições geralmente concordam em que a cidade vista em Apocalipse 21:10 está suspensa acima da terra. Com base nisso, argumenta-se que não poderia tratar-se de um cenário milenar, pois no milênio o Senhor retornará à terra e seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, é o que diz Zacarias 14:4. O Senhor, afirma-se, reinará da Jerusalém terrena, não de Jerusalém celestial. Como essa cidade não está na terra, não pode ser milenar, pois obviamente é o centro da habitação do Cordeiro. Vou só ler Zacarias 14:4 para vocês verem essa referência que nós mencionamos, tá? Zacarias 14:4 diz: naquele dia estarão seus pés, aqui os pés de Cristo, sobre o Monte das Oliveiras que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente, para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apertará para o norte e a outra metade para o sul, ok? Então aqui está falando, obviamente, de Cristo chegando na segunda vinda para implantar o reino milenial, tá bom? Milenial, desculpa. Em resposta, então, pode-se dizer que Cristo retornará à terra na segunda vinda, como nós mencionamos, e reinará no trono de Davi. O centro dessa autoridade é reconhecido como a Jerusalém terrena, que é diferente dessa nova Jerusalém, nova cidade celestial que descerá da terra. Isso não exige, né, a presença constante de Cristo no trono. Cristo poderá reinar ainda no trono de Davi, sobre o reino de Davi, mas fazer da nova Jerusalém celestial seu lugar de residência com a noiva, com a igreja. Terceiro destaque que nós trazemos é que as características da cidade são eternas e não milenares, até porque o milênio durará 1000 anos. E o que nós trazemos como argumento com relação às características da cidade são eternas e não milenares? É que os defensores da ideia de que essa passagem se refere ao estado eterno indicam várias descrições que atribuem a ela o caráter eterno. A cidade contém a glória de Deus. Os incrédulos não poderiam suportar essa glória, mas seriam derrubados, como aconteceu com Paulo no caminho, né, a Damasco, em Atos 9, versículo 3. Ela não possui templo, versículo 22, e é claramente previsto em Ezequiel 40:48 que haverá um templo na terra milenar, no milênio. Não há noite ali, no versículo 25, e haverá dia e noite sim no milênio, está lá em Isaías 30:26, Isaías 60:19-20. O trono de Deus está ali, em Apocalipse 22:3. Lá não existe maldição, Apocalipse 22:3. O que significa que os efeitos da queda terão sido eliminados quando se refere à Nova Jerusalém. Todos os que estão ali são salvos. É mencionado em Apocalipse 21:27. Então devem estar na eternidade, já que nascerão incrédulos durante o milênio, então não pode ser o milênio. Não há mais morte, né? Em Apocalipse 21:4. E já que indivíduos morrerão durante o milênio, é o que afirma Isaías 65:20, ela deve sim referir-se ao estado eterno, né, esse governo eterno de Deus no final de todo o perfil profético. Então essas observações pode-se responder que Mateus 25:31 indica que Cristo assumirá o trono de sua glória na segunda vinda e certamente ocupará esse trono durante todo o período milenial ou milênio. A ausência do templo não é um argumento decisivo, uma vez que o templo de Ezequiel está na Jerusalém terrena e não haveria necessidade de um templo na Jerusalém celestial, onde o próprio Cordeiro estará reinando em glória. Da mesma forma, a ausência da noite não é clara, pois haverá noite na terra milenar, mas não precisa haver na cidade celestial, já que o Cordeiro está lá, conforme diz Apocalipse, para ser a própria luz da Nova Jerusalém. A maldição poderia referir-se à retirada
da maldição sobre a terra por causa do pecado, né? Naquele vídeo que nós fizemos sobre a purificação da criação, de modo que a produtividade retornasse ao nível original, antes da queda, no início do Gênesis, e o veneno da criação animal e a inimizade entre o homem e os animais pudessem ser removidos, conforme Isaías 11. E isso não precisa referir-se à remoção final da maldição pela destruição descrita de 2 Pedro 3,10, que nós já mencionamos em vídeos sobre a purificação da criação em vídeos anteriores. Assista lá para você saber aquilo que nós estamos falando. Então apenas os salvos poderiam entrar e habitar na Nova Jerusalém, nessa cidade celestial, mas os incrédulos podem sim habitar na terra durante o milênio, e na sua luz é o que diz a palavra de Deus, né? Serão punidos severamente, como diz a palavra, tanto no final do milênio, quanto qualquer espécie de rebeldia durante o milênio, no governo teocrático de Cristo, né? Que vai ser governado com o cetro de ferro de Cristo. Então, tal linha de raciocínio poderia ser usada para demonstrar que essas referências não estão necessariamente restritas à eternidade, ok? A duração do reinado, Apocalipse 22:5, é outro destaque que nós trazemos aqui, declara que os santos reinarão pelos séculos dos séculos. Quando Apocalipse 20, versículo 4, menciona o reinado dos santos, que estão no milênio, eles são apresentados reinando com Cristo durante 1000 anos. E 1000 anos não é para sempre. E já que esses santos reinam para sempre, a passagem sim deve referir-se à eternidade e já não mais ao milênio. Então, em resposta a esse argumento, pode-se indicar que o reino de Cristo não está limitado a 1000 anos. Ele reinará, na verdade, para sempre. O reino milenar se funde, como nós já falamos, com o reino eterno. Então os santos são descritos reinando por 1000 anos, apesar de continuarem a reinar por toda a eternidade. Olha que coisa gloriosa essa revelação da parte da palavra de Deus. Os santos, os filhos de Deus, aqueles que forem arrebatados, que forem fiéis na terra, fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus, reinarão com Cristo no milênio e também reinarão com Cristo por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus por isso, eu aguardo ansiosamente esse momento. Quinto destaque que nós trazemos é a existência das nações na eternidade. Ao defender, né, a posição em que toda essa passagem descreve a eternidade, Newell, um outro teólogo, escreve amplamente sobre a interpretação do termo nações, em Apocalipse 21, de 24 a 26. Ele nos diz o seguinte, no capítulo 21:3, em que lemos que o tabernáculo de Deus finalmente estará entre os homens, também lemos que eles serão povos de Deus. No grego aqui a palavra é laoi, L-A-O-I. E é incrível ver homens esclarecidos traduzindo o plural laoi quase deliberadamente como se fosse laos, L-A-O-S. Na versão revista em inglês, a tradução verdadeira e claramente é: eles serão povos de Deus. E assim nos prepara para evitar a suposição impossível de que Apocalipse 21:9 até Apocalipse 22:5 seja uma passagem que reverte a cenários milenares. Sabemos então, com certeza, que pelo menos uma nação e uma descendência, Israel, terá direito de estar na terra. Isaías 66:22 menciona isso. Deus diz que a descendência e o nome de Israel permanecerão nos céus e na terra, isto é, nessa nova ordem que começa em Apocalipse 21, versículo 1. Israel é a nação eleita de Deus, eleita não para o passado, nem mesmo para o milênio, mas para sempre, é o que diz a Bíblia. Porém, se Israel é a nação eleita, pressupõe também a existência de outras nações, o que a gente chama, e a Bíblia chama de gentios. Mas o fato de que essa existência nacional não cessará é demonstrado claramente pelo versículo 20 de Sofonias, versículo 3, onde a Bíblia Sagrada diz: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos, povos aqui plural, da terra, povos da terra. Então, finalmente, a linguagem dos 5 primeiros versículos do capítulo 22 de Apocalipse, e especialmente dos versículos 4 e 5, é tão eterna em seu caráter
quanto qualquer outra coisa no início do capítulo 21. Nela estará o trono de Deus, do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, como diz a Bíblia, e na sua fronte está o nome dele, ou seja, o nome do próprio Cristo. E reinarão pelos séculos dos séculos, é o que diz Apocalipse 4 e 5. Por que tais afirmações, então, pensando um pouquinho sobre isso, estariam ligadas a uma passagem que deveria simplesmente retomar e descrever as condições milenares? É a pergunta que fica. E a resposta é que isso seria incongruente. Além disso, não é correto, cremos, que as Escrituras voltem depois de um último julgamento ser realizado e de a nova criação ser introduzida aos tempos antes desse último julgamento e da nova criação, é o que diz William Neal na sua obra The Book of the Revelation, ou o livro do Apocalipse. Sobre esse argumento, da existência eterna de Israel como nação e a continuidade de outras nações, Kelly descreve o seguinte, em Isaías 65, um novo céu e uma nova terra foram anunciados, mas de maneira muito diferente. Ali a linguagem deve ser considerada num sentido muito restrito. É dito sobre o Senhor. A palavra de Deus fala o seguinte, em Isaías 65. Ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o reino não terá fim. Então nós vemos já um reino eterno. Essa é uma esperança do Antigo Testamento, apesar de ser mencionada também no Novo Testamento, e significa logicamente que ele, ou seja, Jesus, reinará sobre a casa de Jacó enquanto ela existir como tal na terra. Quando a terra desaparecer e Israel não for mais visto como nação, os israelitas serão abençoados, sem dúvida, de maneira diferente e melhor. Mas não haverá reinado de Cristo sobre eles como um povo terreno, e então esse reino, ao mesmo tempo que não tem fim enquanto a terra subsiste, deve necessariamente estar limitado à continuidade da terra. O Novo Testamento usa a frase total e absolutamente, como um estado sem fim. Mas no Antigo Testamento ela está ligada às relações terrenas, sobre as quais o Espírito Santo falava naquele momento, é o que diz Kelly, tá bom? William Kelly. Maior apoio, a posição de Neal aqui, que nós já mencionamos, seria encontrado em Mateus 25, 34, em que gentios salvos herdarão um reino preparado para eles desde a fundação do mundo. Já que eles herdam a vida, lá em Mateus 25, 46, deve ser, obviamente, aqui uma referência à vida eterna. Isso indicaria que os indivíduos serão salvos, terão vida eterna, e ainda serão distintos de Israel. O termo nações, então, está falando desses indivíduos que são salvos, que terão vida eterna, e ainda serão distintos de Israel. Tais são os principais argumentos aqui usados por aqueles que procuram apoiar a opinião de que essa passagem representa eras eternas e não a era milenar, que é o que nós cremos. Observamos que homens de respeito apresentam fortes argumentos que, por sua vez, foram contestados por homens igualmente respeitáveis de diferentes opiniões. À luz desses argumentos e contraposições, existe solução então para o problema? É a pergunta que nós fazemos. E o exame de algumas afirmações relativas à Nova Jerusalém nos ajudará a chegar a uma conclusão, ok? Primeiro destaque é que Apocalipse 21, 9 e 22 a 22, 7, esse trecho da palavra, refere-se à morada eterna dos santos ressurretos durante o milênio. A cidade é uma cidade literal, ou seja, uma consideração importante nesse ponto é se a cidade descrita em Apocalipse 21 e 22 é literal, ou então é mística, espiritualizada, que Scott representa, esse teólogo, representa os que acreditam que se trata sim de uma cidade mística, espiritualiza esse texto. Então, solicitamos ao leitor, ele diz aqui, Scott, cuidadosa atenção para a distinção entre a Nova Jerusalém do Apocalipse, que é a igreja glorificada, segundo Scott, e a Jerusalém celestial mencionada em Paulo em Hebreus 12, 22. A última, ao contrário da primeira, não se refere ao povo, mas é a cidade do Deus vivo, uma cidade real, a localização de todos os santos celestiais. É a mesma mencionada no capítulo anterior, aquela que os santos e os patriarcas esperavam,
em Hebreus 11, 10 a 16. Uma cidade material, construída e preparada pelo próprio Deus, maior e mais vasta do que se pode imaginar. A cidade de Paulo é material. A cidade de João, segundo diz Scott, é mística, é espiritual, né? Então, devemos observar que aqui, quando a gente pensa um pouquinho no que Scott acabou de dizer, Scott não oferece nenhuma prova de sua distinção, mas simplesmente faz uma afirmação. E há muita evidência para mostrar que essa cidade de Apocalipse 21 e 22 é literal. Nós já trouxemos alguns argumentos, já falamos aqui sobre isso. Assim como a de Hebreus 12 também. Peters oferece um resumo dos argumentos que provam ser sim uma cidade literal. A Nova Jerusalém não é uma cidade mística, mas sim uma cidade literal. Primeiro destaque de Peters é que era costume no Oriente, quando o rei entrava na sua capital para reinar dali, ou um príncipe ascendia ao trono, e representa isso com a figura de um casamento, ele estava casado, então, íntima e permanentemente unido àquela cidade, ou ao trono, ou ao povo. O uso da figura nas escrituras mostra que não devemos limitá-la, a não ser que seja específica em relação à igreja, e isso designa a união permanente de um povo com a terra, como em Isaías 62, em que a descrição milenar, a terra é chamada de Beulah, B-E-U-L-A-H, ou seja, casada, quando o fim realmente chegar. Não há nada impróprio, então. Antes é completamente adequado que a união do Rei dos Reis, Jesus, com a sua cidade metropolitana, a Nova Jerusalém, seja designada sob a mesma figura, implicando o relacionamento mais íntimo e permanente. Logo, a figura do casamento, que para muitos é a principal objeção à ideia de uma cidade literal, na verdade serve para indicá-la. Ok? No vídeo seguinte nós vamos continuar trazendo aqui os argumentos de Peters, que trazem um resumo dos argumentos dele, e que nós cremos que é muito interessante pensarmos sobre isso, que provam que a Nova Jerusalém é uma cidade literal. Amém? Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família. Lembre-se, Jesus está voltando. Se você quer ir para essa Nova Jerusalém, coloque em ordem a tua vida, te santifique, te consagre. Jesus está voltando. Põe em ordem a tua casa, conserta a tua vida com o Senhor, porque Jesus voltará em breve para buscar um povo santo, irrepreensível, lavado pelo sangue do Cordeiro, quebrantado, humilde, que obedece, submisso à palavra de Deus, obediente e fiel ao Senhor. Siga-nos nas redes sociais, que estão aqui no link do YouTube. Se você quiser semear nosso ministério, aqui no link do YouTube tem como você fazer isso. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração. Amém e amém.